Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e hoje dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre os nervos periféricos, a gente vai falar sobre o nervo mediano, beleza? Então eu vou tirar aqui a parte muscular, a gente vai falar desde a origem até o trajeto e qual a inervação motor e sensorial do nervo mediano, beleza? Então o nervo mediano, a gente viu que nos outros vídeos introdutórios, a gente viu que ele vai ter origem de todas as raízes do plexo braquial, beleza? Então, o nervo mediano ele vai ter origem de todas as raízes, desde a raiz de C5, C6, C7, C8 e T1, beleza? E aí, quando a gente pensa no plexo, né, vamos dar uma relembrada, a gente tem as raízes de C5 e C6 formando o tronco superior. Opa, foi errado aqui. A raiz de C5 e C6 formando o tronco superior, a raiz de C7 formando o tronco médio e a raiz de C8 e T1 formando o tronco inferior. E aí a gente tem que cada um desses troncos eles vão ter uma projeção, duas ramificações, uma para formar a divisão anterior e a outra para formar a divisão posterior. E a partir da divisão anterior, né, a gente vai ter a formação de dois fascículos. A anterior, que é essa aqui, a posterior é a que está embaixo, beleza? A gente tem a formação de dois fascículos, que são importantes para a gente entender as origens do nervo mediano. Um deles é o fascículo lateral e o outro é o fascículo medial. E aí a gente tem uma ramificaçãozinha do fascículo lateral, que vai ser essa aqui, para a formação do mediano, e outra ramificação do fascículo medial para a formação do mediano. E aqui a gente tem a formação do nervo mediano, beleza? Vamos voltar aqui agora, né? Então, por que ele vai ter origem de todas as raízes? Né? Eu sempre pergunto assim, pô, mas ele é formado de dois fascículos, como é que ele tem origem de todas as raízes? Quando a gente pensa na raiz de C5, ó, a gente tem a raiz de C5 vindo aqui, né? Formação do tronco superior, formação da divisão anterior, fascículo lateral, mediano. Raiz de C6, mesma coisa, ó, forma o tronco superior, divisão anterior, fascículo lateral, nervo mediano. Raiz de C7, forma aqui tronco médio, divisão anterior, fascículo lateral, nervo mediano. Raiz de C8 e T1 formam aqui o tronco inferior, né? Vão formar a divisão anterior aqui, o fascículo medial. Fascículo medial a gente tem a ramificação para o nervo mediano, tá? Então assim todas as raízes neurais elas vão fazer parte da formação do nervo mediano, beleza? E aí, quando a gente pensa no trajeto do nervo mediano, ele vai passar aqui por todo o braço, sem inervar ninguém, tá? Então o trajeto dele vai passar nessa região medial do nosso braço. E quando ele chega aqui no antebraço, né, quando ele vai passar pelo cotovelo, ele vai entrar por dentro do pronador redondo. Então a gente tem ali um dos músculos, vou colocar aqui, pronador redondo. Então o mediano, quando ele entra aqui no nosso antebraço, ele vai passar por dentro do pronador redondo. Se a gente for ver aqui, esse aqui é o pronador redondo, né, o mediano passa por dentro dele. E aí o mediano ele vai se ramificar aqui na região do antebraço para inervar quase todos os flexores de punho e também os pronadores, com exceção de um músculo e meio, beleza? Então o mediano ele vai fazer inervação de praticamente todos os flexores de punho e dedos e os pronadores e também músculos da região tenar da nossa mão, alguns músculos intrínsecos, a gente vai ver eles. O único músculo que o mediano não vai inervar vai ser o flexor ulnar do carpo e a metade do flexor profundo dos dedos. A gente vai ver eles agora, tá? Então eu vou colocar aqui todos os músculos no antebraço. Agora eu vou tirar o mediano aqui, senão depois ele vai sair na hora que eu for removendo, tá? Então aqui a gente tem uma aponeurose, vou tirar ela aqui. E aqui a gente tem todos os músculos do antebraço. Então o mediano ele vai entrar no antebraço nessa região que a gente chama de fossa cubital, que é esse triângulozinho aqui. Então a gente tem a fossa cubital, que é esse triângulozinho anterior aqui no cotovelo, e a gente tem o canal ou túnel cubital, que é embaixo do epicôndilo aqui, entre o epicôndilo e o olecranon mais ou menos, que é por onde passa o nervo ulnar. A gente vai falar dele no outro vídeo. Essa fossa cubital é um ponto importante porque ela ajuda a gente a dividir o antebraço em duas regiões. Então aqui a gente tem a região, né? Se a gente traça uma linha no meio, a região anteromedial do antebraço, e aqui a gente tem a região posterolateral, beleza? Aqui nessa região anteromedial do antebraço, a gente vai ter todos os músculos flexores e pronadores de punho.
Na região posterolateral, todos os extensores e supinadores, beleza? Então o mediano ele vai vir aqui, ele vai inervar o pronador redondo, que a gente viu, né? Ele passa por dentro do pronador redondo. Aí a gente tem o flexor radial do carpo, palmar longo, que é esse músculozinho aqui que tem um tendão grandão, né? Flexor superficial dos dedos e esse cara aqui que é o flexor longo do polegar, beleza? Então todos esses são inervados pelo nervo mediano. Aí sobraram dois aqui no canto, né? E o pronador quadrado que está aqui embaixo, tá? Então pronador quadrado. Então todos os músculos inervados pelo nervo mediano. Pronador redondo, pronador quadrado, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, né? E o flexor longo ali do polegar. E aí a gente tem esses dois aqui. Um deles é o ulnar do carpo e o outro é o flexor profundo dos dedos. O flexor ulnar do carpo ele vai ser inervado pelo nervo ulnar, beleza? Então ele é um dos únicos músculos do antebraço que é inervado pelo nervo ulnar. E aí a gente tem aqui o flexor profundo dos dedos. O flexor profundo dos dedos ele pode ser dividido em duas partes. Então se a gente traça uma linha no meio dele, ele vai ter duas partes. Uma parte que é mais próximo da ulna, a gente chama de região ulnar, e a parte radial, fica mais próxima do rádio. O flexor profundo dos dedos, ele, como a gente viu, ele tem duas divisões. A divisão ulnar vai ser inervada pelo nervo ulnar, que é esse aqui que passa mais lateral, mais medial no antebraço, beleza? A parte radial do flexor profundo dos dedos vai ser inervada pelo nervo mediano, beleza? Então, o nervo mediano ele vai inervar todos os músculos dessa região anteromedial do antebraço, ou seja, todos os flexores e pronadores, com exceção apenas de um músculo e meio, que é o flexor ulnar do carpo e a metade do flexor profundo dos dedos, beleza? Então, se a gente colocar os músculos aqui de novo, e a gente deixar só o mediano, eu vou esconder os outros. Então, nessa região do antebraço, ele vai passar aqui, inervando todos os flexores e pronadores, com exceção ali, de novo, flexor ulnar do carpo e da metade do flexor profundo dos dedos. E aí, quando a gente vem para a região da mão, a gente vem para a mão, o nervo mediano ele vai passar por essa região onde a gente tem o túnel do carpo, né? Então aqui a gente tem a região do túnel do carpo. Quem nunca ouviu falar da síndrome do túnel do carpo, que é causado por uma compressão do nervo mediano nessa região do punho, né? Então o nervo mediano ele vai passar aqui em cima a gente tem várias estruturas. Então aqui a gente está vendo todos os tendões, esse aqui é o túnel do carpo, aqui está o nervo mediano, né? Então ele vai passar por essa estrutura onde a gente tem um espaço pequeno. E nesse espaço a gente tem a passagem dos tendões, né, dos flexores profundo e superficial dos dedos, né, a gente tem um tendão ali também, aponeurose palmar, a gente tem vários vasos, se a gente colocar a circulação, a gente tem vários vasos passando por aqui. Em algumas situações a gente pode ter uma compressão do nervo mediano nessa região do punho, nessa passagem pelo túnel do carpo, porque como a gente tem várias estruturas ali, pessoas que geralmente têm alguma ocupação e podem ter, por exemplo, movimentos repetitivos e tal, podem gerar um processo inflamatório nesses nervos, né, não nesses nervos, nos tendões, né, um aumento no espessamento desses tendões, e isso pode gerar uma compressão do nervo mediano. E como é que a gente sabe que o paciente tem, né? A gente tem dois testes que são bem característicos, um deles é o teste de Faley, né? Então você faz a flexão, na verdade é uma extensão dos punhos, né? A gente tem o de Faley, e o teste de Tinel, né? Que a gente faz a percussão nessa região do punho, bem em cima do mediano, e vê se o paciente ele tem sintoma irradiado nos 3 dedos ali, que é a área de inervação do mediano. Mas agora falando sobre a parte de inervação motora, a gente já viu a parte do antebraço, e aqui na mão o nervo mediano, vou colocar ele de novo, aqui o nervo mediano, ele vai se ramificar aqui, ele tem algumas ramificações, né? Então o nervo plantar comum e o digital palmar ali, tá? E aí o nervo mediano ele vai inervar os músculos da região tenar, tá? Quais são os músculos da região tenar? O primeiro deles é o abdutor curto do polegar. Aí a gente tem o flexor curto do polegar e o oponente do polegar. Então, ele vai inervar esses 3 músculos da região
tenar ali da mão, que movimentam o polegar. E ele também vai fazer inervação do primeiro e do segundo lumbricais, beleza? Pô, foi errado. Primeiro e segundo lumbricais. Então, todos esses músculos dessa região tenar, primeiro e segundo lumbricais, são inervados pelo nervo mediano. O restante, então esse aqui que é o adutor do polegar, e aí todos os outros, o terceiro e quarto lumbricais e os músculos interósseos, tanto dorsais quanto palmares, e os músculos da região hipotenar, eles vão ser inervados por outro nervo, que é o nervo ulnar, beleza? Então o mediano, ele inerva músculos da região tenar, flexor curto do polegar, abdutor do polegar e também o oponente do polegar, primeiro e segundo lumbricais, beleza? Então, esses são os músculos que o nervo mediano vai inervar aqui na mão. E basicamente é isso. Então, a gente falou sobre o trajeto do nervo, né? Então, a gente pode ter compressão desse nervo em 2 pontos, principalmente. Um deles aqui na região da fossa cubital, né? Por alguma alteração, uma contratura, alguma coisa do pronador redondo, que é para onde ele entra no antebraço. E aqui a mais comum, né? Que é a síndrome do túnel do carpo, beleza? Agora, quando a gente pensa na parte de inervação sensorial do nervo mediano, a gente já falou da inervação motora, mas a parte sensorial, o nervo mediano, ele vai ser responsável, né? Aqui na mão, eu vou fazer o desenho. Então, aqui a gente tem um punho. A gente faz a divisão aqui na metade do terceiro dedo, tá? Então, aqui nessa região da mão, a gente vai ter a inervação do nervo mediano nos 3 primeiros dedos, né? Então, polegar, indicador, dedo médio e a metade aqui do quarto dedo, tá? A metade. Então, tudo isso aqui é inervado pelo mediano. E aí, esse restante aqui, essa outra metade e o dedo mínimo vão ser inervados pelo nervo ulnar. Então, em relação à sensibilidade na palma da mão, tá? Na região palmar aqui da nossa mão, a gente tem o mediano inervando esses 3 dedos e metade do quarto, e o nervo ulnar inervando o quinto dedo e metade do quarto, beleza? Isso na região palmar. Isso clinicamente é importante porque, uma vez que o paciente tem alguma lesão, alguma alteração, uma compressão do nervo mediano, ele vai ter sintomas irradiados nessa região, por onde o nervo percorre, e ele pode ter alteração de sensibilidade nessa região palmar, tá? E uma das principais, uma das principais coisas que a gente pode ver, né, que o paciente vai apresentar, é uma dificuldade em reconhecer objetos com a palma da mão, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma garrafa, o paciente, mesmo com os olhos fechados, dá uma garrafa para ele, ele vai segurar, vai sentir, e ele consegue reconhecer que isso é uma garrafa, né, através da estereognosia, a gente chama, tá? Justamente por conta do contato, né, dos receptores sensoriais da mão, enfim. Então, o paciente que tem uma lesão do nervo mediano, ele perde essa capacidade de reconhecer objetos, ou seja, ele tem uma dificuldade nessa capacidade de estereognosia, por conta da inervação do nervo mediano, tá? Então, é nessa parte da mão em específico, a gente tem uma função sensorial extremamente importante, beleza? E aí, na parte do dorso da mão, a gente vai ter um predomínio de inervação, né, do nervo radial e ulnar. Então, a gente tem a divisão da mão aqui, o desenho é um pouco diferente, né? Então, a gente tem aqui essa parte do nervo radial, essa parte do nervo ulnar, e o mediano ele vai inervar a ponta ali do primeiro, do segundo e da metade do terceiro dedo. Então, essas pontas aqui vão ser inervadas pelo nervo mediano, beleza? E aí, basicamente, a gente viu tudo sobre o nervo mediano, tá? Então, vamos voltar lá. A gente falou basicamente, né? Só dando uma resumidona, a gente falou aqui sobre a origem do nervo mediano. Então, a gente viu que ele tem a origem das raízes de C5 a T1, né? Ele vai passar aqui pelo braço, vai entrar no antebraço, nessa região, na fossa cubital. Ele passa por dentro do pronador redondo. Aqui no antebraço ele vai inervar todos os flexores e pronadores, com exceção do flexor ulnar do carpo e a metade do flexor profundo dos dedos. Aí ele vai vir aqui no punho, vai passar pela região do túnel do carpo, onde a gente também pode ter a compressão. E aqui na mão ele vai inervar os músculos da região tenar, primeiro e segundo lumbricais ali, beleza? E aí ele faz a inervação sensorial dos 3 primeiros dedos e toda a região palmar aqui dos 3 primeiros dedos e metade do quarto dedo. Na parte dorsal,
da ponta do primeiro, segundo e metade do terceiro dedos, beleza? Então isso é tudo em relação ao nervo mediano. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a parte neural aí do nervo mediano. E se gostou, já sabe, né? Deixa um like aí, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Valeu e até mais.